Existe um tipo de traição que não começa com ódio. Começa com um sorriso. Com um convite. Com a extensão de uma mão que parece aberta e que está fechada em torno de algo que você não consegue ver ainda. Começa com a criação deliberada de uma sensação de segurança em pessoas que têm todas as razões do mundo para não se sentir seguras, justamente para que baixem a guarda no momento exato em que a guarda era a única coisa que as separava do que estava sendo planejado para elas. A noite de São Bartolomeu não começou em 24 de agosto de 1572. Começou semanas antes, numa série de decisões tomadas em aposentos fechados por pessoas que sabiam exatamente o que estavam construindo e que construíram com o cuidado de quem sabe que o resultado não pode ser desfeito depois. O que aconteceu naquela noite em Paris foi uma das maiores traições da história europeia. Não pela escala do massacre, embora a escala fosse devastadora, mas pela arquitetura da armadilha. Pela forma como as vítimas foram convencidas de que estavam seguras. Pela distância entre o que foi prometido e o que foi entregue. Pela velocidade com que um casamento se transformou num funeral coletivo. E pelo fato de que a ordem veio de dentro do palácio. Para entender o que aconteceu em agosto de 1572, é preciso entender o que a França havia se tornado nas décadas anteriores. Não a França dos mapas e das dinastias, mas a França das ruas, das igrejas, das famílias divididas, das cidades onde vizinhos que haviam vivido lado a lado por gerações haviam se tornado inimigos por causa de uma questão que tocava no núcleo de como as pessoas entendiam a si mesmas e o mundo. A reforma protestante havia chegado à França com a força específica das ideias que preenchem um vácuo. Os huguenotes, como eram chamados os protestantes franceses de tradição calvinista, haviam crescido em número e em influência de forma que a Igreja Católica e a monarquia francesa não haviam conseguido conter através dos mecanismos habituais de pressão e perseguição. Havia huguenotes entre os nobres, entre os comerciantes, entre os artesãos, entre os camponeses. Havia huguenotes com recursos, com conexões, com influência política real. E havia décadas de conflito armado entre católicos e protestantes que haviam deixado a França num estado de exaustão e de ódio acumulado que tornava qualquer estabilidade precária e qualquer paz provisória. As guerras de religião francesas, que os historiadores contam em 8 fases entre 1562 e 1598, não eram apenas conflitos teológicos. Eram conflitos sobre quem controlava a França, quem tinha acesso ao poder, quem definia a identidade nacional no momento em que a própria ideia de identidade nacional estava sendo forjada. A religião era a linguagem do conflito, mas o conflito era sobre poder, terra, herança, e a questão fundamental de que tipo de país a França seria. Catarina de Médici era a rainha-mãe. Italiana de nascimento, viúva de Henrique II, mãe de 3 reis que governaram em sequência enquanto ela operava ao fundo com a habilidade política de quem aprendeu a sobreviver numa corte florentina antes de navegar pelos perigos de Versalhes. Ela não era fundamentalmente religiosa num sentido doutrinário. Era fundamentalmente política. O que a movia não era a defesa da fé católica como princípio absoluto, mas a sobrevivência da dinastia Valois num momento em que a dinastia estava cercada de ameaças de todos os lados. E a principal ameaça, no verão de 1572, tinha nome e rosto. Gasparda de Coligny era o almirante da França e o líder reconhecido dos huguenotes. Militar respeitado, político hábil, homem de convicções genuínas numa época em que convicções genuínas eram raras entre os que tinham poder. Ele havia sobrevivido às guerras, às negociações, às traições menores que pontuavam a política francesa da época. E havia conquistado algo que poucos líderes huguenotes conseguiram, o ouvido do rei. Carlos IX tinha 22 anos em 1572. Era rei há 10 anos, desde os 10 de idade, o que significava que havia governado sob a tutela da mãe durante a maior parte do reinado e que a relação entre os dois era complexa da forma que as relações entre mães que seguram o poder e filhos que crescem para reivindicá-lo são sempre complexas.
Coligny havia se tornando uma figura paternal para Carlos. Alguém que falava com ele como adulto, que o levava a sério, que oferecia uma visão de governo que não passava pela mediação constante de Catarina. Para Catarina, isso era inaceitável. Não por razões pessoais simples. Por razões políticas calculadas. Coligny estava empurrando Carlos para uma guerra contra a Espanha em apoio aos protestantes dos Países Baixos, uma aventura militar que Catarina considerava suicida para a França e para a dinastia. A influência de Coligny sobre o rei ameaçava décadas de equilíbrio precário que ela havia mantido. E havia a questão dos Guise, a família católica mais poderosa da França, que havia perdido membros para as guerras huguenotes e que havia feito de Coligny um inimigo pessoal além de político. O símbolo central desta história é o convite. A forma escrita ou falada de uma promessa de segurança que é a primeira peça da armadilha. Em 1572, Catarina de Médici e Carlos IX convidaram os líderes huguenotes para Paris para celebrar um casamento. O casamento era entre Margarida de Valois, irmã do rei, e Henrique de Bourbon, rei de Navarra e herdeiro do trono huguenote. Era a união mais simbolicamente carregada que a política francesa poderia produzir. Um casamento entre católica e protestante, entre a família real e o líder da facção adversária, apresentado como gesto de reconciliação que encerraria décadas de conflito. Os líderes huguenotes receberam o convite com cautela, como era razoável. Paris era cidade católica. A memória das guerras era recente. As ruas de Paris não eram lugar seguro para protestantes em circunstâncias normais. Mas o convite vinha do rei. E o casamento representava exatamente o tipo de integração política que os huguenotes precisavam para consolidar a posição que haviam conquistado. Eles vieram. Coligny veio. Os nobres protestantes vieram. Milhares de huguenotes de toda a França vieram para Paris para testemunhar o casamento que deveria selar a paz. Vieram porque queriam acreditar que a paz era possível. Porque a alternativa, recusar o convite real, tinha custos políticos que eram difíceis de justificar. Porque quando uma armadilha é construída com cuidado suficiente, ela incorpora as razões pelas quais a vítima precisa não desconfiar. O casamento aconteceu em 18 de agosto de 1572. As festividades duraram dias. A corte francesa e os líderes huguenotes compartilharam banquetes, celebrações, o tipo de proximidade social que parecia confirmar que a reconciliação era real. 6 dias depois, na madrugada de 24 de agosto, os sinos das igrejas de Paris tocaram. Não era a mesma coisa que os sinos de Palermo. Em Palermo, os sinos tocaram e a população respondeu com a espontaneidade de quem estava esperando por um sinal sem saber que estava esperando. Em Paris, os sinos tocaram e equipes que haviam recebido listas com nomes e endereços se moveram com a organização de quem havia planejado cada passo com antecedência. A decisão havia sido tomada dias antes. A tentativa de assassinato de Coligny em 22 de agosto, quando um atirador o feriu mas não o matou, havia acelerado a linha do tempo. Com Coligny vivo e ferido, com os líderes huguenotes reunidos em Paris exigindo investigação e justiça, o plano que havia sido construído com semanas de preparação foi posto em movimento antes do que havia sido previsto. Os Guise enviaram homens para o quarto de Coligny. Ele foi morto. O corpo foi jogado pela janela. A lista de líderes huguenotes a ser eliminados era curta no início, específica, cirúrgica na intenção se não na execução. Mas algo aconteceu nas primeiras horas que os planejadores não haviam planejado, ou que talvez houvessem planejado sem admitir completamente para si mesmos o que estavam liberando. Paris acordou para o som dos sinos e para notícias que corriam de boca em boca pela cidade com a velocidade específica das notícias que confirmam o que o ódio acumulado já havia decidido. As guardas reais estavam matando huguenotes. O rei havia ordenado. Era permissão. Era sinal. Era o Estado dizendo que a linha que havia contido a violência havia sido removida. E Paris, que havia acumulado décadas de tensão religiosa,
que havia passado por anos de guerras que deixaram mortes e humilhações e ódios pessoais em cada bairro, respondeu. O massacre que começou como operação política específica se transformou em algo que os planejadores, se houvessem pensado com honestidade suficiente, poderiam ter previsto que aconteceria. Vizinhos mataram vizinhos. Dívidas comerciais foram saldadas sob o pretexto religioso. Ressentimentos pessoais encontraram cobertura na violência coletiva. Corpos foram jogados no Sena. Igrejas que deveriam ser refúgios não foram refúgio. O Sicily de Palermo tinha seu equivalente parisiense nos sotaques, nas roupas, nos endereços anotados em listas que circulavam entre os que matavam. Em 3 dias em Paris, entre 2.000 e 4.000 huguenotes foram mortos. As estimativas variam com a imprecisão usual de eventos onde ninguém estava contando com objetividade. A violência se espalhou para outras cidades francesas nas semanas seguintes: Lyon, Bordeaux, Toulouse, Rouen, e o número total chegou a algo entre 10 e 30 mil mortos dependendo da fonte e do método de contagem. Henrique de Bourbon, o noivo cuja presença havia atraído os líderes huguenotes para Paris, sobreviveu convertendo-se ao catolicismo na mesma noite. Uma conversão que todos sabiam ser pragmática, que o próprio Henrique sabia ser pragmática, e que foi aceita porque o valor político de tê-lo vivo e católico era maior do que o valor simbólico de matá-lo. Ele se tornaria Henrique IV décadas depois, o rei que assinou o Edito de Nantes e que deu aos huguenotes as proteções que o casamento de 1572 havia prometido e traído. Carlos IX, que havia assinado o que foi assinado e que havia visto o que havia visto, morreu em 1574, 2 anos depois, com 23 anos. As crônicas dizem que nos últimos meses ficou obcecado com o sangue, que acordava gritando, que sua saúde deteriorou com uma velocidade que a medicina da época não conseguia explicar. A história não pode diagnosticar com certeza o que foi. Pode apenas registrar que um homem jovem que havia estado no centro de uma das maiores traições da história europeia não sobreviveu muito tempo depois. Catarina de Médici sobreviveu até 1589. Governou, conspirou, negociou, perdeu filhos, enterrou um reinado após outro. Quando morreu, a França estava em guerra civil novamente. O equilíbrio que havia tentado preservar através da Noite de São Bartolomeu havia durado menos do que o massacre havia custado. O que a Noite de São Bartolomeu revela sobre os mecanismos da traição organizada vai além da política dinástica do século XVI. Catarina de Médici operou o que os psicólogos contemporâneos chamariam de manipulação de confiança em escala institucional. O casamento não foi apenas uma armadilha. Foi a construção deliberada de uma narrativa de segurança suficientemente crível para convencer pessoas razoavelmente cautelosas a fazerem o que precisavam fazer para que a armadilha funcionasse. Para que a armadilha funcionasse, as vítimas precisavam estar em Paris. Para que estivessem em Paris, precisavam acreditar que Paris era segura. Para que acreditassem que Paris era segura, precisavam receber evidências suficientes de boa fé. O casamento era a evidência. Esse é o mecanismo mais sofisticado e mais perturbador desta história. Não foi a violência em si, por mais devastadora que tenha sido. Foi a engenharia da confiança como precondição da traição. A violência foi o resultado. O trabalho real foi convencer as vítimas de que não havia razão para desconfiar. A teoria do trauma aplicada aqui tem uma dimensão coletiva que vai além do individual. As comunidades huguenotes que sobreviveram à Noite de São Bartolomeu não esqueceram. Não podiam esquecer, porque a lição que o evento ensinava era uma lição sobre a natureza do poder e sobre o que os poderosos fazem quando calculam que a traição custa menos do que a negociação. Essa lição se instalou na memória protestante francesa de uma forma que moldou comportamentos, estratégias políticas e desconfianças institucionais por gerações. O trauma transmitido não é metáfora. É documentável.
Comunidades que passaram por traições institucionais de grande escala desenvolvem padrões de desconfiança que fazem sentido como resposta adaptativa ao que aconteceu e que persistem muito além do momento em que a ameaça original deixou de existir. Os descendentes de quem sobreviveu a agosto de 1572 não precisavam ter vivido o evento para carregar algo da sua sombra. O poderoso chefão oferece a entrada ficcional mais precisa para a textura desta história. A cena do batismo, onde Michael Corleone está na igreja enquanto seus inimigos são eliminados simultaneamente, é a versão cinematográfica da estrutura da Noite de São Bartolomeu. Um ritual de aparência sagrada como cobertura para uma operação de violência coordenada. A justaposição entre o solene e o brutal como comentário sobre a natureza do poder que usa símbolos de paz para executar guerras. Coppola construiu aquela cena sabendo o que estava fazendo. A referência histórica não era acidental. Era a afirmação de que o mecanismo não havia mudado em 4 séculos. Que o poder que precisa eliminar inimigos sem guerra declarada sempre buscará o ritual, o convite, a criação da sensação de segurança como primeiro passo da armadilha. Oldoi tem a mesma qualidade de revelação tardia. O protagonista descobre que havia sido manipulado não apenas no presente mas desde o início, que a cadeia de eventos que culminou no presente havia sido construída com antecedência por alguém que entendia como suas escolhas funcionavam e havia projetado o ambiente para produzi-las. Os líderes huguenotes em Paris eram, nesse sentido, protagonistas de um Oldoi histórico. Haviam sido colocados em Paris por uma sequência de decisões que pareciam razoáveis individualmente e que em conjunto eram a armadilha. O que a ficção não consegue reproduzir é o tempo. A Noite de São Bartolomeu foi construída ao longo de semanas, talvez meses, numa série de conversas e decisões que não pareciam conectadas até que eram. A ficção comprime. A realidade se estende. E na extensão mora o trabalho real da traição, o paciente cultivo de confiança que será usada contra quem a concedeu. Os sinos de Paris daquela madrugada ainda existem em algum sentido. Estão nos tratados assinados depois, nas desconfianças que moldaram a política francesa por décadas, no Edito de Nantes que Henrique IV assinou em 1598 e que era em parte a resposta tardia ao que havia sido prometido e negado em agosto de 1572. Estão também na memória protestante europeia como referência para o que acontece quando a minoria confia demais na boa-fé da maioria no poder. Como lembrete de que convites podem ser armadilhas e que a distância entre um casamento e um massacre pode ser medida em dias quando o poder que emite o convite já havia decidido o que viria depois. Catarina de Médici planejou proteger a dinastia. Conseguiu o oposto. A Noite de São Bartolomeu não estabilizou a França. Radicalizou os huguenotes que sobreviveram, destruiu a confiança que havia sido necessária para qualquer negociação real, e garantiu que as guerras continuassem por mais 26 anos até que Henrique IV, o noivo que havia se convertido para sobreviver naquela noite, chegasse ao poder e resolvesse pelo caminho que Catarina havia destruído em 1572. O preço da traição foi pago em décadas de guerra que custaram mais do que a alternativa custaria. E o convite ainda estava sobre a mesa. Sempre esteve. E você, se tivesse recebido aquele convite, com todas as razões para desconfiar e todas as razões políticas para aceitar, saberia distinguir entre o casamento que era casamento e o casamento que era a última coisa que você veria? Ou acreditaria que desta vez era diferente, que desta vez a mão estendida era apenas uma mão, porque a alternativa de viver sem nunca confiar em nada é um peso que nenhum ser humano consegue carregar indefinidamente? Há algo profundamente perturbador em eventos como a Noite de São Bartolomeu que vai além da contagem de mortos ou da brutalidade das imagens registradas pelos cronistas da época. Massacres aconteceram muitas vezes na história. Guerras produziram carnificinas muito maiores. Cidades inteiras foram destruídas em conflitos que deixaram números de mortos impossíveis de compreender completamente.
Mas poucos episódios carregam a mesma sensação de ruptura moral que aquele agosto de 1572 produziu. Porque o que foi quebrado naquela noite não foi apenas um acordo político. Foi o próprio conceito de promessa. Durante dias, os líderes huguenotes caminharam pelas ruas de Paris acreditando que estavam participando de um momento histórico de reconciliação. Comeram nas mesas da corte. Conversaram com nobres católicos. Assistiram a celebrações que deveriam marcar o fim de décadas de guerra. Tudo aquilo parecia exatamente o que dizia ser. Essa é a parte mais difícil de aceitar quando olhamos para trás. Não havia sinais óbvios suficientes para transformar o convite em suspeita absoluta. Havia riscos, claro. Sempre havia riscos. Mas a política da época era feita de riscos calculados. A alternativa a aceitar o convite real seria declarar abertamente que a reconciliação era impossível. E essa era uma posição que os huguenotes não podiam sustentar sem perder tudo o que haviam conquistado. Então eles confiaram. Confiaram porque às vezes confiar não é ingenuidade. Às vezes é simplesmente a única decisão racional disponível dentro das circunstâncias. É fácil olhar para a história séculos depois e perguntar por que não desconfiaram mais. Mas a verdade é que a armadilha só funciona quando a confiança faz sentido. A arquitetura da traição depende disso. Nenhuma armadilha eficaz parece uma armadilha antes de se fechar. Na madrugada de 24 de agosto, quando os sinos começaram a tocar e as primeiras casas foram invadidas, essa confiança foi destruída de uma forma tão violenta que o eco daquele momento atravessou gerações. Para quem sobreviveu, o mundo havia mudado de forma irreversível. A lição era simples e brutal. O poder que convida também pode decidir matar. E quando o poder controla tanto o convite quanto a força que executa a violência, a distância entre hospitalidade e massacre pode desaparecer em uma única noite. Esse tipo de lição não desaparece com o tempo. Ela se transforma em memória coletiva. Ela entra nas histórias contadas dentro das famílias, nos sermões, nos relatos preservados por comunidades que precisam lembrar para não repetir o erro de confiar sem limites. Durante décadas depois de 1572, a política francesa carregou essa cicatriz. Cada negociação entre católicos e protestantes acontecia sob a sombra daquela madrugada. Cada promessa precisava enfrentar a pergunta silenciosa que pairava sobre a memória huguenote: e se for outra armadilha? A confiança, uma vez quebrada dessa maneira, não volta ao estado original. Ela volta mais cautelosa, mais pesada, mais lenta. Henrique de Navarra entendeu isso melhor do que ninguém. O homem que havia sido o centro simbólico daquele casamento traiçoeiro sobreviveu porque soube fazer o que muitos considerariam impensável: adaptar-se. Ele se converteu ao catolicismo para sobreviver naquela noite. Décadas depois, quando se tornou rei da França como Henrique IV, voltou a tomar uma decisão pragmática ao declarar que Paris vale uma missa. Foi ele quem finalmente assinou o Edito de Nantes em 1598, concedendo aos protestantes direitos que haviam sido prometidos muito antes, naquele casamento que deveria ter simbolizado a reconciliação. Foi uma tentativa tardia de reconstruir algo que havia sido quebrado. Mas mesmo esse gesto carregava a consciência de que a confiança não podia mais ser construída apenas com palavras. Ela precisava de garantias, de leis, de estruturas que não dependessem apenas da boa vontade de quem estava no poder. Essa talvez seja a verdadeira herança da noite de São Bartolomeu. Não apenas a lembrança da violência, mas a compreensão de que a confiança política precisa de limites institucionais. Promessas podem ser quebradas. Convites podem esconder intenções. Rituais de paz podem ser usados como cobertura para decisões tomadas em silêncio muito antes do primeiro convidado chegar. Os sinos de Paris naquela madrugada anunciaram mais do que um massacre. Anunciaram o fim de uma forma de ingenuidade política que havia sobrevivido até aquele momento. Desde então,
cada geração que estuda aquele episódio se confronta com a mesma pergunta desconfortável. Se você estivesse ali, naquele verão de 1572, diante de um convite oficial do rei da França para celebrar um casamento que prometia encerrar décadas de guerra, você teria ido? Ou teria recusado? A história nos permite imaginar respostas corajosas que talvez nunca tivéssemos tido. Mas a verdade incômoda é que quase todos os homens que foram a Paris naquele agosto eram experientes, inteligentes e profundamente conscientes dos riscos da política. Mesmo assim, eles aceitaram o convite. Porque viver num mundo onde nenhuma promessa pode ser acreditada é quase impossível. E é exatamente por isso que a traição construída sobre a confiança continua sendo uma das armas mais eficazes do poder.